A saúde pública é um dos maiores gargalos para o poder público resolver aqui na nossa capital. Não é diferente. São várias as demandas de quem usa o Sistema Único de Saúde. Falta de medicamentos, demora na fila por uma consulta ou cirurgia e até falta de ambulâncias para o SAMU. Olha, e essa falta de medicamentos foi tema de audiência pública hoje na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar com o vereador por Campo Grande, Vitor Rocha. Doutor Vitor Rocha, muito obrigado pela sua entrevista desde já, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o grande público aqui do Tá Na Hora MS. Né? Muito obrigada. Doutor, já vamos começar então falando quais foram os problemas levados, quais as questões levadas para essa audiência de agora à tarde. Na verdade, foi no período da manhã, a audiência terminou no fim da manhã. É uma audiência que tratava-se exatamente da falta de medicamentos nos postos de saúde aqui no município de Campo Grande. Então, a gente precisa tratar isso aí com prioridade. Hoje, nós tivemos a informação que 44% dos medicamentos estavam em falta na rede, ou seja, dos 243 remédios que deveriam estar, remédios básicos de pirona, paracetamol, remédios para pressão alta, para diabetes, para infecção, anti-inflamatórios, analgésicos, remédios simples que deveriam estar disponíveis à população, a população está tendo dificuldade em encontrar. Esse aí foi um relatório de fevereiro deste ano, ou seja, há 2 meses atrás. Segundo a secretária a doutora Rosana, na audiência pública, ela chegou e falou, tem 44%, ou seja, mais de 100 remédios faltando. Do total de 240, quer dizer, faltando 107, tinham só 130 e poucas medicações. E a população, quando reclama, não só na Câmara, como aqui também, nos meios de comunicação, ela tem razão e a gente vai atrás. E eu me lembro quando eu fui fazer uma visita no ano passado no almoxarifado lá da farmácia central, a maioria dos estoques lá vazios ou com uma pequena quantidade. Eu me lembro bem de uma caixinha, tinha 2 caixas só de benzetacil, que é um remédio de uso básico, que usa muito para infecção de garganta, infecção de pele e tratamento de sífilis. Então, infelizmente, é um problema ainda a ser resolvido. Então, e dentro dessa lista, como o senhor falou aí da benzetacil, são remédios mais de alta complexidade ou não? Porque a gente recebe aqui reclamação de dipirona, de coisas simples. Como é que está essa lista? Então, Keila, segundo a Secretaria de Saúde, ela está tentando resolver esse problema. Várias medicações já estão disponíveis, algumas estão em compra e outras ainda com uma lista importante. E aí nós fizemos 3 encaminhamentos, basicamente. O primeiro encaminhamento foi justamente para facilitar, para agilizar, a gente entender por que está faltando tanto remédio. Quanto foi investido no ano passado? O segundo foi relatado, foram 27 milhões e meio investidos em medicamentos no ano passado. A compra não foi comprado, esses 40% que estão faltando, ou foi feita uma compra numa quantidade insuficiente para o ano todo. Então, precisa ter uma média histórica mensal de uso e ser previsto e comprar para o ano todo. É uma compra só que resolve o problema. Então, esse foi o primeiro encaminhamento. Segundo encaminhamento, então a gente sugeriu uma auditoria para ver por que aconteceu isso. Faltou investimento? Porque o governo federal tem uma contrapartida, o governo estadual tem uma contrapartida regular e automática, o município também tem que dar a sua parte, que na maioria das vezes é a maior parte, mas esse recurso que foi investido, será que precisa ser aumentado? Segundo encaminhamento, nós falamos da necessidade de retorno imediato da UPA universitário, ter a farmácia disponível para atendimento da população. Nós precisamos ter exatamente o funcionamento. Sempre existia uma dificuldade da população. Imagina aquela mãe que está com um bebê no colo, com febre, chega lá na sexta-noite. Quer dizer, só a farmácia da atenção básica só vai abrir na segunda-feira. Ela vai ficar o sábado o dia inteiro, o domingo o dia inteiro, sem ter um remédio básico. Para quem tem um remédio, vai ali na farmácia e compra. Aí as pessoas têm que se deslocar ou para Moreninhas, ou para o CRS Tiradentes, onde as farmácias estão funcionando. Então, foi uma solicitação que nós fizemos à Secretaria Municipal de Saúde, justamente para que a gente consiga atender melhor aquela população, que são mais de 100 mil pessoas que são atendidas ali no todo o entorno da UPA Universitária. E terceiro encaminhamento foi que a gente precisa ter um balanço disso bimensal
Câmara de Vereadores, na Comissão de Saúde, que eles mandem, os remédios que estão na lista são esses 243 desses medicamentos. Nós temos 180, os outros 60 que estão faltando, esses aqui estamos aguardando a entrega, e esses outros aqui a gente não conseguiu comprar, para que a gente possa informar a população quando elas nos procurarem. Então, foi bem produtiva. Nós tivemos, na semana passada, uma audiência pública sobre o autismo também, exatamente o transtorno espectro autista. Hoje, a gente não pode admitir que seja normal as nossas crianças serem, muitas vezes, maltratadas nas unidades de pronto atendimento, amarradas, onde você precisa de um atendimento especializado. E a conclusão foi que Campo Grande precisa de um centro para atendimento, não só de urgência e emergência, de internação, mas também 24 horas de atendimento à nossa população. E a sugestão seria fazer um CAPS. A Prefeitura falou que a Secretaria Municipal de Saúde, que tem um projeto em andamento para pegar a antiga maternidade da Moreninhas e transformar num CAPS, mas isso precisa de investimento e não foi falado de onde vai sair esse investimento, e infelizmente. A questão precisa ser resolvida o quanto antes. Exatamente. Né? E a terceira audiência pública que nós tratamos no início do mês, foi justamente, no mês passado, foi justamente sobre a falta de ambulâncias e o sucateamento das ambulâncias do SAMU. Além dessa questão, também tem os exames, também, né? Muita gente tem reclamado na demora para fazer exames na rede pública. A gente tem recebido muitas mensagens aqui denunciando essa questão. Além da falta de remédios, sucateamento das viaturas e ainda a demora para fazer exames. Exatamente. 3 demandas. Essa ainda é uma realidade. Nós temos um projeto de lei lá no primeiro ano de mandato, chamado Saúde para Todos, que previa exatamente que o Executivo Municipal fosse um indutor de mutirões de consultas, exames e cirurgia. Na ocasião, nós tínhamos mais de 130 mil pessoas aguardando por uma consulta especializada, exame e cirurgias. E essa realidade ainda não mudou muito. Então, se a gente for ver, não teve nenhum grande programa de mutirão para atendimento em cirurgias pediátricas. Por exemplo, nós temos uma fila importante de pacientes para cirurgias simples, como laqueadura, cirurgias ginecológicas, de hérnia, de vesícula. Não estou nem falando da alta complexidade das cirurgias ortopédicas, que precisam de órtese e prótese, que aí são mais caras, mas coisas básicas, cirurgias de fimose, por exemplo, em criança, ainda é uma necessidade muito grande no município de Campo Grande. A gente precisa dar vazão a essas filas, senão a gente vai continuar ouvindo, por exemplo, e achar normal um paciente esperar por uma colonoscopia. Lembrar que o câncer de cólon e reto é o terceiro mais frequente nas pessoas e demorar mais de 10 anos para conseguir uma colonoscopia. Ou uma neuropediatria, por exemplo, criança esperar 18 anos para poder ser chamado na fila. Então, exatamente. A gente tem informação que tem gente que fica anos e anos, como o senhor está exemplificando, né? Então, aí é complicado, a pessoa precisa do atendimento, né? Aliás, todo mundo quer, né? Que tenha esse atendimento. E sobre a questão do sucateamento, né? Das viaturas aí, do SAMU, houve alguma luz, né, digamos assim, nessa audiência? Deixa eu engrossar esse caldo das viaturas, porque além das viaturas, as geladeiras que guardam remédios que têm que ser refrigerados também estão sucateadas também. Muitas geladeiras não estão funcionando. Isso é um problema sério, porque quando falta, por exemplo, geladeira, você não tem como armazenar a vacina ali na unidade de saúde, e aquela unidade de saúde que a gente precisa ter os níveis de cobertura das vacinas, muitas vezes são insulina, exatamente, você fica prejudicado. E agora, a ambulância do SAMU, tem dias, chega a bater 3, 4 ambulâncias do SAMU, onde teríamos que ter 14. Às vezes que eu precisei de socorro, a gente conseguiu ter as ambulâncias do Bombeiros. Ou seja, outro dia eu estava, há umas 4 semanas atrás, eu estava entrando no Hospital da Plástica, onde fui chamado, que tinha um paciente passando mal ali no Ministério Público, ali da Defensoria Pública. Atravessei e falei, doutor, o senhor está muito atrasado? Eu falei, por quê? Tem um paciente passando mal. Isso era por volta de 12h10, 12h15. Eu falei, tem uma paciente passando muito mal. Eu falei, vamos lá ver, né? Porque a gente nunca sabe quem pode ser um parente meu, um parente seu, um parente de cada um de nós, um familiar nosso, muitas vezes passando mal, algum conhecido. Eu fui lá. Cheguei lá, o paciente estava com a pressão de 28/14, com uma dor torácica típica, liguei para o SAMU, não tinha viatura, liguei para os bombeiros tinham encaminhado uma viatura, e assim, o paciente teve uma parada cardíaca lá, a gente conseguiu reanimar, rapidamente ela voltou, e aí essa paciente foi encaminhada
para a Santa Casa. Então, assim, numa situação de vida ou morte, na hora que a gente mais precisou, a gente foi salvo pelo bombeiro. Bom, como médico, como gestor público, né, como vereador e como cidadão, na sua opinião, qual é a solução para tantos problemas que nós temos na saúde municipal? A solução é gestão. A gente precisa fazer gestão porque não dá para a gente admitir, por exemplo, um sucateamento das ambulâncias do SAMU sem nenhuma providência ter sido tomada. Para a gente ter uma ideia, foram gastos em 2023 mais de 3 milhões em manutenção das viaturas e quando você vê, não tem 4, 5 viaturas rodando. Então, assim, a gente precisa ter uma seriedade com a coisa pública. A gente teve o ano passado também, foi cogitado a construção do hospital municipal, que até hoje nós estamos indo para maio, não tem nem o local onde foi definido, não teve o local onde foi definido, não tem o projeto arquitetônico, não tem nem... E falaram que ia inaugurar em setembro desse ano. Então, infelizmente, Campo Grande precisa de mais leitos hospitalares. Se a gente for em qualquer hospital hoje da cidade, na Santa Casa, no hospital universitário, no hospital regional, todos eles estão superlotados. Se a gente conversar com gestores públicos, a gente vai ver desses hospitais que existe um déficit mensal de recurso que deveria ser garantido pela prefeitura e, infelizmente, esse recurso está sendo curto, ou seja, não sendo suficiente, causando grandes gargalos nos hospitais. Então, os gestores precisam fazer milagres, né? Então, a gente precisa realmente de uma gestão, fortalecer a atenção básica, não deixar faltar remédio básico, porque uma hipertensão que você não trata, o paciente faz um pico de hipertensão, tem um infarto, tem um AVC, custa muito mais caro para o sistema, e o sistema só sai de um cofre. Ou seja, todos nós, contribuintes que pagamos. A gente sabe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O financiamento ele é do município, do Estado e da União. Então, a gente precisa buscar, primeiro, apoio federal, apoio estadual e o município também dar a sua contrapartida e fazer uma boa gestão desses gastos. E o desdobramento após essa audiência de hoje? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é acompanhar de perto a compra desses medicamentos, porque a população não pode mais ficar aguardando a compra de remédios. A gente vai acompanhar de perto na verdade, a reinauguração da farmácia da UPA Universitária para atender a população, que é uma região. Então, a gente vai estar acompanhando de perto e vamos acompanhar exatamente o que a Secretaria de Saúde trouxe os dados para nós, da porcentagem da compra dessas medicações. Eu acho que, com uma audiência pública dessa, a gente dá publicidade aos problemas principais, os principais gargalos que a cidade de Campo Grande tem. Quando eu falo Campo Grande, estou falando do estado de uma macro-região, que Campo Grande também é responsável por atender a média e alta complexidade. Dá visibilidade aos problemas, porque a gente espera, né, que daí haja solução, né? A gente percebe, isso que a gente espera. A gente entende que a prefeitura sabe que tem problemas. A questão são as soluções, né? Exato. Apresentar soluções para isso. Uma última pergunta, antes da gente falar da Casa Rosa, que a gente quer tocar nesse assunto também. Uma vez que a Secretaria Municipal é que informa ao Poder Público, em especial à Câmara de Vereadores, sobre o que ocorre lá dentro, não seria interessante ter uma auditoria independente para saber o que está acontecendo de fato? Quando a gente fala em auditoria independente, essa auditoria que nós solicitamos em relação às medicações, a gente está fazendo essa auditoria, vamos solicitar, né, como encaminhamento da audiência pública de hoje, a auditoria dos auditores do SUS, que é uma auditoria independente. Apesar de ficar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ela tem autonomia. Então, quem estiver de gestor lá, como gestor, seja secretário ou adjunto, não tem como influenciar nos dados. Justo. Então, isso é uma coisa que nos dá uma credibilidade. São auditores concursados do SUS. Então, eles não trabalham para o gestor no momento, eles trabalham para o bom desempenho da saúde pública no município de Campo Grande. Bom, agora sim vamos falar então sobre um projeto muito bonito, né, do qual o senhor é o idealizador, que é o Casa Rosa, que é desenvolvido aqui na capital. Explica para o nosso telespectador como é que funciona isso, porque é um serviço muito bacana. Keila, o projeto Casa Rosa, acabei de vir do Congresso Brasileiro de Mastologia, onde eu tive a oportunidade de participar do curso pré-congresso de políticas públicas, e a Casa Rosa é um modelo para o país. Então, a gente precisa falar que a gente precisa falar
que é possível fazer um SUS, entregar um SUS de qualidade para a nossa população. Quando nós começamos, nós tínhamos mais de 1.000 pacientes aguardando na fila por consultas, exames e cirurgias, na parte de mama. Então, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas aguardando por uma consulta com mastologista e a rede ofertava 120 vagas. O que nós fizemos? Montamos um projeto onde abrimos 320 vagas por mês. O que aconteceu? 320 com 120, 440. Em 3 meses, a gente zerou a fila de espera por consulta em mastologia. Não só isso, como a gente pensou numa consulta integrada e resolutiva, onde a paciente, na primeira vinda, ela já consulta, já faz ultrassom e, se houver necessidade, já faz a biópsia no mesmo local. E a gente tem esse resultado em 2 semanas e entregamos essa paciente para o tratamento oncológico. Então, a gente tem a oportunidade de oferecer a essas mulheres o diagnóstico rápido do câncer de mama. Nós fizemos já mais de 7.200 atendimentos nesses 2 anos e pouco de projeto, fizemos mais de 1.100 biópsias de mama, mais de 2.500 exames de ultrassom e fizemos o diagnóstico de 143 casos de câncer de mama. Inclusive, um deles foi numa ação em conjunto com a SBT no ano passado. Foi a nossa última edição do Mutirão. Exatamente. Então, como é que é o nome? Mutirão do Povo. Mutirão do Povo, exatamente. Uma paciente foi diagnosticada, né, durante o evento. Que bacana isso. E a gente já deu sequência. Consultamos, fizemos a biópsia, encaminhamos para o tratamento e, graças a Deus, hoje ela está tendo a oportunidade de ser tratada graças a uma ação. Então, aqui eu já queria deixar meus parabéns aí ao Maurício, à SBT, a Fumagros, por essa ação que vai até no bairro. Muitas vezes a paciente estaria ainda com dificuldade de consultar. Naquele mutirão a gente conseguiu fazer a diferença, uma parceria do SBT, do Fumagros e da Casa Rosa. Então, assim, a gente está muito feliz de estar auxiliando o município. Hoje nós temos uma missão, hoje nós estamos funcionando na Santa Casa. Deixar um abraço para a doutora Líria e todos os funcionários da Santa Casa. Por quê? Porque hoje a nossa equipe está integrada na antiga ala da psiquiatria da Santa Casa, entrada ali pela Mato Grosso. A paciente, para ter acesso lá, ela precisa ser encaminhada pelo sistema de regulação. Então, se tiver um nódulo na mama, ou algum exame de mama, ultrassom, mamografia alterado, ela vai na unidade de saúde da família mais próximo da sua residência e pega o encaminhamento. Então, mas ela pede, doutor? Como é que funciona isso? Isso. Se ela tiver uma alteração nos exames de mama, a gente vai dar... ela vai ser encaminhada e hoje a gente oferta bastante vagas. Então, para o sistema de regulação. E nós estamos não só auxiliando agora no atendimento da prevenção do câncer de mama, a gente também vai fazer a inserção de 400 DIU, pensando no planejamento familiar. Vamos auxiliar a zerar a fila de espera de ultrassom transvaginal no município, com 1.100 exames que nós vamos realizar tudo lá na Casa Rosa, na Santa Casa, para atender bem a nossa população. Doutor, que mais precisa. Rapidamente, homem também tem câncer de mama? Homem tem, a incidência é 100 vezes maior nas mulheres do que nos homens, mas o nome e a apresentação principal é a presença de um caroço na mama. E o atendimento, inclusive, vai ser ampliado, né, para os homens também. Exatamente. Graças a Deus a gente tem tido um grande apoio aí da nossa bancada federal. O nosso deputado federal, Beto Pereira, deu uma emenda parlamentar para que a gente possa atender ainda mais a nossa população, tanto ele quanto o deputado Dagoberto, o deputado Wander. Então, já tem uma previsão de quando vai começar a funcionar? Tudo correr bem a partir do mês que vem. Quero voltar aqui para anunciar o início das atividades e, inclusive, a gente quer fazer do modelo que a gente sempre sonhou, não só atendendo os pacientes da regulação, mas ter as campanhas permanentes. Então, se o paciente tiver uma alteração, vai lá de demanda espontânea no serviço de saúde, onde ela sabe que ela vai ser atendida e vai ter todos os exames à sua disposição. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre a Casa Rosa, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, informando a nossa população. Muito obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos em relação à nossa Câmara de Vereadores e também a esse projeto tão bacana, viu? Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Se eu puder deixar meu Instagram... Pode falar. @drvictor.rocha. drvictor.rocha. Só mandar um direct que a gente está lá à disposição. Muito obrigado. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Tá na hora MS. Oferecimento Consórcio